Seja bem-vindo à família Sara Nossa Terra e ao nosso culto online. Qual tem sido o seu gigante? Medo, depressão, dívidas financeiras, ansiedade, problemas na área sentimental ou na saúde. Davi não mediu esforços, não olhou para a sua estatura ou ficou preso nas incertezas. Ele usou a única chance que tinha e derrotou o gigante Golias. Chegou a hora de pôr fim a tudo aquilo que te impede de vencer. Em agosto, participe da campanha Derrubando Gigantes em uma Sara perto de você. Pegar a mulher é o que tem, é rotina aí, é normal. Todas as vezes que eu preciso de algo, eu enxergo a sexualidade como um artifício para eu conseguir essas coisas. Eu não gostaria de ser parecido com meu pai de forma alguma. Deus tirou meu pai e senti vontade de morrer. Parece que eu não estou completa, sabe? Parece que essa aceitação me faz me sentir melhor. Bom dia, pessoal. Estamos começando mais um culto de domingo na presença de Deus. E é maravilhoso, a gente vai estar dando sequência à série de palavras que nosso pastor iniciou sobre Salmos. E não poderia ser diferente, né? Bora começar com Salmos aqui maravilhoso para esquentar nossa manhã. Abre a sua Bíblia lá em Salmos 51, versículo 10, que fala: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Que seja a sua vontade nessa manhã, que seja esse desejo do seu coração, de que o Senhor realmente possa colocar em você um espírito inabalável, como está dizendo o salmista, tá? Eu sei que esse é o nosso desejo, né? Querer ter mais de Deus. Então, realmente, sendo esse seu desejo, você está no lugar certo para isso, para receber mais do Senhor, mais conhecimento e realmente conquistar um espírito inabalável, amém? Vamos iniciar esse culto maravilhoso orando. Queria que você fechasse seus olhos nesse momento e vamos apresentar ao Senhor aquilo que nós temos de melhor, a nossa vida. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos esse curso de hoje, pedimos para que o Senhor venha estar conduzindo cada momento, que os nossos ouvidos e o nosso coração estejam atentos à sua palavra de hoje, que nós possamos ter nossa mente modificada e nossas vidas, Deus, transformadas através do poder da sua palavra, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vamos começar e vamos de louvor, que vai ser tremendo. Fica ligado. Os irmãos que estão nos assistindo agora, nessa manhã, vamos declarar, vamos cantar com alegria, vamos abrir os nossos corações, vamos declarar que pela fé nós vamos viver os milagres, que pela fé nós vamos viver tudo aquilo que o Senhor prometeu para nós, amém? Vamos cantar com alegria, coloque o seu coração na presença do Senhor e vamos exaltá-lo, porque Ele é digno do seu louvor e da sua adoração. Pela fé posso clamar, pela fé posso enxergar, pela fé posso tocar, pela fé, Pela fé, cante. pela fé
posso mudar. Pela fé, posso alcançar. Pela fé, posso alcançar. Pela fé, eu posso viver. Pela fé, e pela fé. Diante de mim, estou firmado em Cristo. Eu tenho sempre a luz em mim. Pela fé, pela fé, pela fé posso clamar. Pela fé posso enxergar. Pela fé posso tocar. Declare isso, pela fé. Pela fé, pela fé, Pela fé. pela fé posso mudar. Pela fé posso alcançar. Pela fé posso viver. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. E não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Pela fé, oh, declaramos pela fé, pela fé. Oh, oh. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Cante, declare, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Essa é a nossa declaração nessa manhã. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos, nós somos herdeiros da promessa. Amém, irmão? Você pode declarar isso nessa manhã. Você pode levantar as mãos, você pode abençoar a sua casa, você pode abençoar os seus filhos, a sua família. A presença do Senhor te alcança nessa manhã. Deixa Ele te tocar. Praga alguma, mal algum, vai prevalecer, vai permanecer sobre a sua casa. Eu tenho um Deus que não vai deixar
deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja essa situação, o controle ainda está sobre a palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Vamos declarar com fé, cante isso. Declare com sua voz, declare com o coração. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o fruto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. E no seu nome há poder, tu és digno de louvor. Sempre cantarei quão grande é o meu Deus. E no seu nome há poder, tu és digno de louvor. E sempre cantarei oh, quão grande é o meu Deus, e quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande. Vamos declarar isso, cante. Todos hão de ver quão grande és, quão grande és o meu Deus. E quão grande é o meu Deus. Cantarei
levante as suas mãos. Vamos juntos, cante no seu nome. E o seu nome há poder, e tu és digno de louvor, e sempre cantarei quão grande é o meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Oh, então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Cante com fé, declare. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia, glória a Deus. Bom dia, queridos, graças e paz. Estamos mais uma vez aqui reunidos no nosso culto da presença de Deus, o nosso encontro de todos os domingos pela manhã. Quero expressar minha alegria de estar aqui com você, mais uma vez para compartilharmos a palavra do nosso Deus. Obrigado por estar aqui, Deus lhe abençoe. Esse é um tempo que nós estamos dedicando para conhecer a palavra de Deus, e ao longo de todo o mês de agosto nós vamos estar mergulhando no conhecimento do livro de Salmos, aprendendo curiosidades sobre esse livro, mas também meditando sempre em um dos salmos. Quando nós lembramos dos salmos, lembramos em geral de música. E se nós lembramos de música, lembramos de alegria. E a pergunta que eu quero te fazer hoje é: o que é necessário para você fazer um salmo? Ou qual o ambiente perfeito para você produzir um salmo? Nós aprendemos com o salmo da semana passada como que Asaf, um grande homem de Deus, com um currículo extraordinário, naquele momento onde ele escreveu o Salmo 73, ele pôde expressar sua crise. Ele pôde compreender uma crise terrível que ele estava vivendo. E isso foi para o Salmo. Então lembremos que dentro desse conceito, Salmo não é apenas uma música alegre. Não, o Salmo expressa muito mais do que isso. Expressa o coração, a alma, o sentimento do salmista. É aquilo que nós temos aprendido. O Salmo é o homem falando com Deus. É o homem se expressando para Deus. Está sendo muito edificante meditar no livro de Salmos. Eu espero que você também esteja sendo muito edificado. O salmo que hoje eu quero trazer para a nossa meditação é um salmo muito incrível, é um salmo forte, como todos são, né? Talvez seja até redundante isso que eu estou falando, mas é a palavra de Deus e é um salmo muito expressivo. Nós vamos ler hoje, meditar naquele que talvez tenha sido o primeiro salmo escrito. O primeiro salmo escrito. Se você sabe que salmo é esse, ou qual salmo você acha que foi o primeiro salmo que foi escrito, então compartilhe aí comigo agora. Eu quero fazer um exercício com você. Se você sabe qual o livro, né, ou qual o salmo que talvez tenha sido o primeiro salmo a ser escrito. Qual de todos os 150 salmos foi o primeiro a ser escrito?
E qual o autor dele? Você sabe também? O salmo que nós vamos ler, ele se deu num dos momentos mais difíceis do povo de Israel. Num dos momentos mais desafiadores do povo de Israel. Num dos momentos em que mais exigiu do povo de Israel. Qual será esse salmo? O primeiro salmo, que é o quinto dia, o primeiro salmo que foi escrito. Que salmo é esse? Talvez você tenha dito o salmo primeiro. Talvez você tenha atribuído isso. Nós não estamos falando aqui, né, o primeiro, não no sentido da organização da Bíblia, como ele foi organizado, né, na divisão que ele foi organizado. O salmo que eu quero trazer hoje é o primeiro salmo que foi escrito. Vamos raciocinar um pouco na palavra de Deus. Qual o escritor mais antigo da Bíblia? Qual o escritor mais antigo da Bíblia? Talvez você tenha dito até João. Não, João foi quem escreveu Apocalipse. O que também não quer dizer que Apocalipse, por estar organizado no último livro da Bíblia, não quer dizer que tenha sido o último livro a ser escrito. Não, a Bíblia está organizada, como nós a conhecemos, não pela ordem cronológica, mas por conteúdo. Há uma divisão por conteúdo, por isso que ela está organizada dessa forma, não é a ordem cronológica. João, depois que escreveu o livro de Apocalipse, depois que ele recebeu a revelação de Apocalipse, é muito possível que depois de ter escrito Apocalipse, que ele escreveu o Evangelho de João e escreveu as suas cartas. Então, qual foi o escritor, qual o escritor mais antigo? Quem foi que escreveu o Gênesis? Moisés. O escritor mais antigo, logo, é Moisés. Qual o salmo mais antigo? E com certeza um salmo escrito por um dos escritores mais antigos, nesse caso, Moisés. É isso mesmo. Hoje nós vamos ler e estudar um salmo de Moisés. Quando nós olhamos Moisés, talvez nos falte o entendimento de que ele tem escrito salmos. Ele escreveu, sim. Ele é um dos salmistas, está na lista, né, daquilo que nós encontramos como um dos escritores dos salmos. E esse salmo de número, que é o que eu vou ler agora, o salmo mais antigo, é o salmo de número 90. O salmo escrito por Moisés. Em que momento Moisés escreveu esse salmo? E antes de eu ler o salmo, eu quero trazer algumas realidades sobre este salmo, né? Contextualizar a vida de Moisés, do povo de Israel, quando ele escreveu esse salmo. Para que você tenha ideia, Números capítulo 14, nós não vamos ler, eu quero só deixar aqui a referência. Números 14, a partir do versículo 25, pela Bíblia cronológica, isso dá em torno do ano 1461 a.C., data provável, né, da escrita desse salmo, 1461 a.C., salmo escrito por Moisés, o salmo de número 90. Agora, o que estava acontecendo em Israel? Israel estava recebendo de Deus uma sentença. Israel mergulhou, mesmo sob a liderança de Moisés, Israel mergulhou em um momento, um tempo de muita desobediência. Na verdade, a provação do deserto, daquela geração que tinha saído do Egito, eles estavam sendo reprovados. Eles não estavam recebendo o passaporte, não o passaporte, o visto para entrar na terra prometida. Então toda aquela geração que saiu do Egito recebe uma sentença de que eles não entrarão na terra prometida. E eles estão recebendo essa sentença de que não entrarão. Então imagine para um povo e para um líder como Moisés, que saiu
do Egito, conduzindo esse povo, toda aquela luta, toda aquela batalha do deserto. Então eles estão agora diante, né? Estão ali no meio daquele deserto. Deus chama Moisés e diz: Moisés, não dá para fazer esse povo entrar na terra prometida. Não dá. Eles são desobedientes, são insubmissos, são rebeldes. Não dá. E o que acontece? O povo de Israel se apronta para enfrentar uma batalha. E Deus diz para eles: olha, não vai, porque se você for, vocês vão perder. Eu não vou com vocês. Eu não vou caminhar com vocês. Eu não vou continuar com vocês. Eu não posso estar com vocês. Sem entrar muito no mérito da questão, não é o objetivo hoje. O objetivo é só contextualizar. É no meio desse cenário que Moisés possivelmente escreveu o Salmo de número 90. O Salmo não é uma expressão apenas de gratidão. O Salmo também é a expressão da aflição da alma do salmista. Moisés estava, eu acredito, nos momentos mais difíceis. Possivelmente já tinha recebido inclusive a sentença que ele mesmo, o próprio Moisés, não entraria na terra prometida. Que Josué é quem conduziria o povo na terra prometida. E que toda aquela geração precisaria ser toda ela passada a limpo, para que uma nova geração pudesse entrar na terra prometida. É nesse cenário, é nesse contexto que Moisés escreve o Salmo 90. Vamos lê-lo? Vamos aprender? Nos diz assim, ó: Senhor, Tu és o nosso refúgio, sempre, de geração em geração. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza tu arrasta os homens, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Moisés está fazendo aqui um grande comparativo, e ele está introduzindo para nós aqui um conceito. Ele fala no primeiro versículo, no primeiro e no segundo, até o terceiro versículo, ele fala de quem é Deus, ele fala quem é o Senhor. Ele fala sobre a fortaleza, o refúgio que é Deus. Como que o homem pode se esconder, se refugiar em Deus. Sabe o que eu entendo? É que Deus é refúgio, mas não é cadeia, não é uma prisão. O que isso significa, querido? Significa que Deus é aquele que te protege, Deus é aquele que te guarda. Mas se você buscar nele refúgio, se você buscar nele fortaleza, se você dedicar sua vida a estar lá. Nos Estados Unidos, a maioria das casas, ou grande parte das casas, principalmente naquela região onde há muitos tornados, essas casas são equipadas com porões. E esses porões, eles têm uma finalidade. Uma das finalidades é que no momento em que se aproxima uma tempestade, um tornado, eles correm para se refugiar nesse lugar. Então, além de ser um lugar para guardar coisas, guardar os seus bens, guardar itens, né, que não estão utilizados, aquele ambiente é um lugar de proteção. Ao ouvir o som, ou ao serem avisados de uma tempestade, de um tornado, eles correm e se refugiam naquele lugar. Mas se ouvirem o som, ouvirem o grande chamado, ouvirem ali o som de emergência, mas se eles não forem para o porão, não vai adiantar
eles terem um refúgio se eles nele não se abrigarem. Queridos, Deus é um refúgio, mas não é uma prisão. Muitas pessoas não compreendem essa diferença. Deus não te aprisiona. Deus não te põe em cadeias. Ele é um refúgio. Ele é uma rocha. Ele é um lugar de descanso, um lugar de abrigo, mas é somente para aqueles que nele se refugiam. Isso é um conceito importante. Então até o versículo 3 ele apresenta Deus como sendo esse refúgio. E o próprio Moisés, que está diante de uma situação tão difícil, uma provação tão grande da sua liderança, mas ele reconhece: Deus, tu és o refúgio. Talvez ele esteja dizendo: eles estão perdendo a oportunidade porque não se refugiaram no Senhor. Eles estão perdendo a oportunidade de te conhecerem como um abrigo, como uma fortaleza. Ou talvez Moisés está dizendo: eu sei que tu és, porque o Senhor fez isso ao longo desses anos no deserto. O Senhor nos cuidou de nós, o Senhor nos protegeu. Moisés está sendo muito sincero com a maneira como ele está se colocando diante de Deus, como um grande homem de Deus deve ser. Agora, do versículo 4 até o versículo 10, o que a Bíblia nos coloca, o que esse salmo nos apresenta, é uma relação entre Deus e o tempo. Uma relação totalmente diferente da que nós estamos muitas vezes habituados. Nós estamos acostumados, e a nossa geração hoje, essa geração de hoje, está muito habituada com as coisas num tempo diferente, um time muito diferente. As pessoas não querem ter tempo, ou não querem depender do tempo para determinadas coisas. Queremos as coisas cada vez mais rápidas. Queremos que as coisas aconteçam no nosso tempo. Filhos que querem que os pais os deem aquilo que eles querem no tempo deles. Pessoas que sequer se dão ao tempo de esperar que as suas conquistas aconteçam. As pessoas não querem lançar sementes e esperar. As pessoas querem comprar. Muitas vezes comprar pronto. Isso é bom? É, claro que é. Isso é bom. Existem muitas vantagens com isso. Se você quer comprar alguma coisa, você liga e você fica com raiva quando não chega com pelo menos 5 minutos ou 10 minutos. Se atrasar um pouco mais, você já escolhe uma nova opção. E existe talvez uma nova opção de alguém que te entrega um produto até mais rápido. A questão toda é que existem coisas que você pode exigir isso. Existem circunstâncias que você pode exigir isso. Mas o salmista está dizendo, já há 1400 anos antes de Cristo, nesse período, que Deus é diferente do homem. E que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Que Deus não se move, ou Deus não movimenta as suas realizações pelo tempo do homem. O tempo de Deus é um tempo diferente. O tempo de Deus é um tempo dele. E que nós seres humanos, é que precisamos encaixar no tempo de Deus. Porque certamente Deus não vai encaixar no nosso tempo. Então, a partir do versículo 4, ele começa a falar sobre o tempo e a relação entre o tempo e o Deus. Por isso que ele diz aqui: de fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, como a correnteza, tu arrasta os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. É assim que o homem é. Breve, passageiro. E assim como é o homem, assim é aquilo que o homem faz. Assim como são as realizações, os sonhos dos homens, são passageiros. Em um belo ano, em um belo instante, um belo momento, você pede a mão de alguém em casamento. E quando você menos espera, você já está casado. E quando muito menos você espera, você já está casando seus filhos.
E quando muito menos tempo, e quando rapidamente você dá conta, você já está segurando seus netos. E você percebe que a vida já passou. Há duas lições que podemos aprender sobre isso. A primeira é que o tempo para nós, nesse ambiente físico que nós vivemos, nesse ambiente tridimensional que nós vivemos, o tempo muitas vezes luta contra nós. O tempo não espera, o tempo passa. O tempo muitas vezes nos condena. E nós precisamos compreender que precisamos aproveitar o máximo possível. O tempo é uma moeda, talvez a mais valiosa, a mais preciosa que nós temos. Porque tudo você recupera, mas você não recupera o tempo. Como ele disse aqui, são breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer, mas germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Assim é o homem, assim é a vida humana, assim é o espaço que nós estamos limitados. A nossa percepção dentro dessa grandeza de tempo, de espaço que nós vivemos, é assim que nós vivemos, é assim que o homem lida com essas circunstâncias. Moisés está compreendendo isso. Moisés já não é mais um homem tão novo, já tem idade avançada, e ele chega a compreender que toda a travessia da vida dele, Moisés viveu cerca de 120 anos, e ele está compreendendo que todo esse tempo é como um dia após o outro. E ele compara isso com Deus. Então ele segue aqui no versículo 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. O que é que ele está dizendo? Deus, não há nada que possa ser feito, não há nada que o homem faça que fique oculto. Tudo está patente, está nu diante dos teus olhos. E ele segue aqui e diz assim no versículo 9: todos os nossos dias, passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Versículo 10: os anos da nossa vida chegam a 70, a 80, para aqueles que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Essa é a expressão, querido, de um homem que está sendo muito desafiado. Ele chega no momento mais difícil do seu ministério e ele faz um comparativo entre Deus e a relação de Deus com o tempo. E ele percebe que o tempo está passando, que as coisas estão avolumando, e você que já passou dos 40, você já começa a perceber que o tempo passa muito mais rápido. E há um princípio matemático de razão e proporção para essa percepção. Não é que o tempo passa mais rápido, mas quanto mais tempo você vive, a razão e a proporção do que você viveu e do tempo de 24 horas para nós, traz para nós a sensação de que o tempo realmente passa mais rápido. Ou seja, quanto mais velho você fica, maior é a sua sensação que o tempo está passando mais rápido. Então, se você está acordando e achando que o tempo está passando mais rápido, deixa eu te dizer, você está ficando velho. Mas essa relação que eu quero te dizer é a mesma que Moisés compreendeu. Ele chega num momento da sua vida que ele entende, o tempo está passando rápido. Moisés está compreendendo isso por quê? Porque o tempo, de fato, para ele, a percepção do tempo para ele é como se o tempo estivesse passando muito rápido. E ele vê que já não há muito tempo para muitas realizações. Por isso, aproveite bem o seu tempo. Não destrua o seu tempo, cuide dele. Viva de maneira intensa, viva de maneira inteira. Entregue sua vida a Deus. Faça da sua vida um momento ou uma soma de momentos para agradar a Deus.
Ele segue aqui no versículo 11, e a partir do versículo 11, a percepção que ele traz é de sabedoria. É como se ele dissesse assim: o tempo passa tão rápido, o que nos sobra é a necessidade de ter sabedoria para viver. Muitas vezes a sabedoria é desprezada pelos mais novos, porque a sabedoria você pode encontrar num conselho de alguém mais velho. A sabedoria você encontra no momento de oração. A sabedoria você encontra no momento de intimidade com Deus. A sabedoria você encontra no momento de discipulado, quando alguém se propõe a te ajudar. Você encontra sabedoria. A sabedoria encontra-se na meditação, que muitas vezes nós abrimos mão por achar que o tempo está passando. Mas é encontrando sabedoria que nós fazemos o tempo correr mais devagar. Por quê? Porque com sabedoria você encontra os caminhos certos. Com sabedoria se erra menos. Com sabedoria você precisa consertar cada vez um número menor de coisas, porque você vai errar menos. E é nesse momento que Moisés fala da sabedoria. No versículo 11 ele diz: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Essa é uma das expressões mais belas da palavra de Deus, ao meu ver, no meu entendimento. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés está dizendo: não adianta viver o dia, eu preciso saber contá-lo. Contar pode ser somente aquela que hoje é mais um dia, amanhã mais um dia, bem vivido, feliz, contente. Mas contar pode ser também a capacidade de você enxergar o que Deus fez ao longo desse dia, ou o que você conseguiu de realização nesse dia, ou como foi o passar desse dia, ainda que tenha sido um dia de dificuldade, ainda que tenha sido um dia de desafio, mas o que eu consegui aprender dele, o que eu consegui crescer, ou quanto de sabedoria eu consegui adquirir ao longo desse dia. Cuidado com o excesso de entretenimento, cuidado com o excesso de coisas que você usa apenas para passar o dia, para passar o tempo. Não deixe o tempo passar. Viva o tempo. Viva cada minuto. Viva cada segundo. Encontre prazer na vida. Em momentos como nós estamos vivendo, de pandemia, de quarentena, de isolamento, nós encontramos pessoas lutando para viver. E muitas dessas pessoas que estão lutando para viver, elas estão encontrando um novo sentido na vida. Por quê? Porque muitas delas, antes disso, estavam até pensando em morrer. Mas quando se viram diante da possibilidade da morte, da real possibilidade da morte, elas agora querem viver e estão encontrando novos motivos para viver. Então, que você e eu que possamos aprender a contar os nossos dias. Para quê, queridos? Para encontrarmos a sabedoria. O versículo 3 diz: volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e os filhos deles, e aos filhos deles o teu resplendor. Versículo 17. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra das nossas mãos. Consolida a obra das nossas mãos. Amém, queridos? Quando nós nos deparamos com uma declaração como essa, nós vemos um homem que esteve face a face com Deus,
Um homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia e foi capaz ainda de escrever salmos. Um homem que teve experiências tão profundas pela palavra dele, pela oração dele, pela palavra profética dele, o mar se abrir, as pragas virem sobre o Egito. Mas esse homem chega em determinado momento da sua história e o que ele clama é: consolida, Senhor, a obra das nossas mãos. Que as obras das nossas mãos tenham resultado. Que aquilo que a gente faz, que aquilo que a gente desenvolve, não se perca, não seja trabalho perdido, tenha resultado. Que esse possa ser o meu clamor, que esse possa ser o seu clamor. Essa é a lição que nós aprendemos com Moisés. Sabedoria para viver, conhecimento de Deus, mas também a necessidade de cuidarmos do nosso tempo para que possamos viver o melhor de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, uma boa semana, em nome de Jesus. Nossa, gente, Salmos 90 é mesmo muito incrível. Olha só quanto conhecimento a gente teve, né? Tremendo. Olha, não fica só com você essa palavra, tá? A ministração vai estar gravada, então você pode compartilhar com todos os seus grupos, todos os seus amigos. Envie esse link para as pessoas que ainda não assistiram para receber esse conhecimento maravilhoso, muito importante. Pessoal, eu vou estar colocando aqui na tela os dados bancários para que você possa também estar participando com o seu dízimo, sua oferta e o seu parceiro de Deus, tá? Não fica de fora, é importante que você contribua para que a sua vida financeira esteja protegida pelo Espírito Santo. Então, tá aqui os dados bancários, faça a sua contribuição com o seu dízimo, sua oferta. Nós estamos concluindo o culto de hoje, né? Uma pena, mas no próximo domingo tem muito mais sobre Salmos e você não pode perder, tá? Hoje à noite tem culto presencial e online também e a gente se vê mais tarde, vai ser muito bom. Próximo domingo a gente volta com muito mais novidades sobre Salmos. Eu sei que você quer saber muito, tá? Que Deus abençoe você, te proteja, que Ele possa te conduzir por caminhos maravilhosos em nome de Jesus. Até a próxima! Chamo existência ao que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei de todo o coração. O meu clamor insistente no altar move o universo ao profetizar. Eu sei, o impossível não existe. Tens o poder de curar quando ouso te tocar. Se não vejo, passo a ver. O invisível é real. Me levanto, posso andar sob tua palavra, creio, sim, eu creio no meu Deus. Chamo a existência que não posso ver. Digo a mim mesmo, vai acontecer, buscarei
te notar. Move o universo ao profetizar, eu sei. O impossível não existe. O impossível não existe. O impossível não existe para mim. O impossível